Olá, amigos do Paz Bem, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. E hoje nosso convidado é o Frei Marcelo. Frei Marcelo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu sim. Rostinho novo em Teresópolis, mais um. E o programa Paz Bem foi buscar ele para poder falar um pouquinho sobre coisas muito importantes sobre o ano da fé. Mas antes disso, Frei, gostaria que você pudesse se apresentar para os nossos amigos que estão nos assistindo. Muito bem. Olá a todos que nos assistem. Então, eu sou Frei Marcelo. Estou morando ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima, ali no bairro da Fátima, né, na Casa do Noviciado. Sou frei já há 7 anos, frei capuchinho, né, franciscano, e sou do estado de São Paulo. Sou natural da cidade de São Paulo mesmo, mas já moro em várias cidades do estado, né. Eu ultimamente trabalhava muito com pastorais sociais, né, então na linha assim da acompanhamento junto a migrantes, junto a famílias mais carentes, né, pastoral social, juventude também. E fui transferido então, agora no mês passado, mês de outubro, para Teresópolis, né, por causa da abertura de um noviciado entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. O que seria noviciado, né? Temos que explicar um pouquinho, senão não vão entender, né? Noviciado é um ano que todos os religiosos, né, fazem, né? É um ano de formação mais interna, né? Com momentos mais intensos de oração, de trabalho, de convivência, né? É um ano mais interno. E aí, esse ano em Teresópolis, ao lado da Igreja da Fátima, tem o noviciado, quer dizer, o ano de formação dos freis, né? Temos então 15 candidatos, né? 15 então, freis agora, nesse ano do noviciado, vindos de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, por causa disso, veio um frei, eu já tenho o meu compromisso definitivo, né? Veio um frei de cada estado para ajudar na formação desses 15 formandos, né, a freis. Ou seja, agora nós teremos em Teresópolis, como já foi falado já no outro programa, nós teremos uma casa de formação aqui, né, de novos freis, né? Isso. Vai ficar ali em Fátima, ali. Isso. Daqui a pouco a gente vai ver o pessoal andando para um lado e para outro com aquelas roupas, né, com aquela corda amarrada, né, com o hábito correto. Sim. Isso é muito legal porque isso está trazendo para Teresópolis uma coisa nova, uma coisa diferenciada também, né? Estamos agora no coração da formação dos novos freis. Isso é uma honra, muito obrigado. E para deixar bem claro, né, o noviciado são 15, né? Então é um ano bem intenso de formação deles, é um ano mais recolhido, né? Um ano mais de oração, mas também eles têm algumas presenças junto ao povo, né? E depois desse ano, esses 15, né, fazem os votos, né? Então já é um compromisso público como frei, né? O que eu fiz há 8 anos atrás, e aí depois eles vão para outras casas, e possivelmente vem outro grupo, né? E nós 3, né? Eu, Frei Marcelo, tem um outro Frei Marcelo também de Minas, e o Frei de Carlos, nós estamos na parte da formação desses 15 novos freis. Teresópolis agora está com essa grande novidade. Mas o Frei, nós já conversamos com o Frei Marcelo, que esteve aqui. Logo na primeira semana que ele chegou, nós tivemos uma entrevista muito legal com ele. Falamos sobre o noviciato, né? Enfim, como se daria essa formação desses novos freis. A gente está rezando muito por isso. Espero que todas as pessoas que nos assistam também, porque como ele coloca, um ano novo, uma cidade nova, as relações são diferenciadas. E tudo isso vai acontecer para que possamos também ter a participação das pessoas na formação deles. Então, contamos com o coração de cada um que está nos assistindo. Uma outra coisa, Frei, que a gente veio conversar aqui foi sobre o ano da fé. Sim, sim. Às vezes, quando a gente vê essas coisas acontecendo na mídia, porque nem todos têm a possibilidade de estar acompanhando, a gente fica com algumas dúvidas, né? Mas peraí, por que o Papa institui o ano da fé? Fé tem que ter o tempo todo. Por que o ano da fé? Sim. A igreja sempre costuma valorizar alguns momentos fortes, né? Assim como nós fazemos. Nós fazemos aniversário, fazemos, né? Ou mesmo até fazemos novenas, né? Novena de Natal. Então a gente, quando tem alguns momentos importantes, a gente costuma se preparar, costuma valorizar, né? Então, o que motivou basicamente a instituição desse ano da fé, que foi lançado agora no dia 11 de outubro, né, na Igreja Católica de todo mundo, né, no Brasil também, então dia 11 de outubro passado, né, foi a comemoração de 50 anos do Concílio Vaticano II.
Então é preciso falar o que é o Concílio Vaticano II, né? Ainda não tão conhecido por muita gente, por muitos católicos, né? Mas assim, é preciso falar desse concílio para poder entender por que proclamar um ano da fé, né? Ano da fé, então, sem dúvida, começou agora dia 11, né, de outubro, vai durar cerca de um ano, né? Vai até dia 30 de novembro de 2013, né? Então um ano para se valorizar, para se aprofundar a fé. Agora, esse ano vem em função do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II aconteceu em 1962, né? Que foi aberto pelo então Papa João XXIII. Né? João XXIII, já idoso, né? Não se esperava que ele fizesse tantas mudanças, mas ele convocou um concílio. O que é concílio? Concílio é a reunião das lideranças de toda a Igreja Católica do mundo, né? Para se rever a caminhada, a forma da Igreja atuar, as orientações da Igreja em todo o mundo, né? Então o concílio é um momento fortíssimo na Igreja Católica, né? Já tivemos muitos concílios na Igreja, né? Dezenas de concílios, mas isso foi ao longo de 2 milênios, né? Então não é sempre que temos um concílio, né? No século passado, século XX, o único concílio foi o Vaticano II, o anterior, Vaticano I, foi no século XIX, né? Então, Vaticano II, lançado pelo Papa João XXIII, teve algumas mudanças bem fáceis de a gente perceber, né? Antes de 1962, e o concílio vai até 65, né? Ele leva 3 anos de assembleias, reuniões, debates, aprofundamento, né? Isso por representantes da igreja, né? De todo mundo. E ele faz algumas mudanças que sabemos muito fácil, de forma bem cotidiana. Por exemplo, a igreja antes do concílio, antes de 1962, ela adotava o latim, né, como língua nas missas. Quem é um pouco mais antigo, né, tem uma vivência mais antiga da igreja, lembra ainda do latim nas missas, né? A igreja, se colocando junto à realidade do mundo de hoje, percebeu que o latim já não era compreensível, né? A mensagem não estava sendo transmitida, não era cabível continuar usando o latim nas missas, né? Temos que entender que a grande parte dos missionários que vieram para o Brasil no começo de 1900, ou mesmo no final dos 1800, né, eram da Itália, né, ou de outros países da Europa. Então eles não dominavam o português, né? Então a igreja, no começo de 1900, ela tem assim vamos dizer assim, um boom, né? Vamos dizer assim, um boom missionário, né? Da Europa, vão para a Ásia, vem para o Brasil, né? E aí continua então com o latim. Só que em 1960 a igreja está enraizada no Brasil, né? Claro que a igreja do Brasil é muito antiga, mas esse grupo de missionários já está enraizado no mundo todo. E o mundo começa a questionar a igreja no sentido de uma renovação, né? Televisão já existe, quantas mudanças estão acontecendo, né? Guerras, né? Então faz todo mundo rever um pouco as estruturas, né? Então a igreja também é chamada a rever e se atualizar para poder transmitir melhor a fé, né? Então o latim é abolido das missas, tudo para colocar na língua que o povo fala, no caso do Brasil, português, né? No caso de quem fala espanhol, do espanhol, né? Enfim, para ficar inteligível. Isso é uma das mudanças bem fáceis, mas outras também. Até o 62, a figura do padre, do bispo, era muito forte. Até as roupas eram muito, vamos dizer assim, pomposas, né? Capas longas, né? Luva. Isso é abolido, é simplificado, né? As vestimentas são abolidas e são simplificadas, né? Dando não tanto realce à figura do padre, do bispo, mas de todo o povo de Deus. Todos somos batizados, isso é a base, né? O padre não é acima de um cristão casado, não. Todos somos iguais em dignidade. São serviços diferentes, mas em dignidade é igual, né? E um leigo, um cristão casado, um cristão que não é padre, também é chamado à santificação, à santidade, o padre. E pode ser santo também, igualmente, né? Então não há essa diferença, né? Não há essa diferenciação,
desigualdade na igreja. Isso até então até era perceptível, né? Então a igreja ela se adapta e valoriza todos os cristãos batizados. O batismo é a base, né? O batismo é a base. Daí, o ser padre é um serviço aos batizados. E aí, então, nesse concílio, a gente começa, a partir daí, ela vê uma simplificação. Então, agora está fazendo 50 anos. 50 anos, e por isso nós estamos começando a instituir o ano da fé. Isso. Então, com 50 anos da abertura do concílio, né, que reestruturou a igreja junto ao mundo, a realidade do mundo, para ficar mais próxima, né? Isso é uma que eu falei de dois pontos, mas teria muitos, né? O concílio tem vários documentos. Tem o documento Lumen Gentium, que trata da igreja como luz dos povos, né? O título é em latim, né? Porque ele foi escrito em latim, com ainda uma língua para ficar aí universal. Tem um outro documento, além desse, que fala da igreja, Sacrosanctum Concilium, né? Fala da liturgia, da reforma da liturgia, das orações, né? Tem muitos pontos. Outro muito interessante, muito importante, é Dei Verbum, a palavra de Deus, Dei Verbum, né? Verbo de Deus, que também incentiva que a palavra de Deus, a Bíblia, esteja na mão do povo. Até então não estava, né? Mal as pessoas tinham o Novo Testamento. Com o Dei Verbo é incentivado todo mundo ter a Bíblia, rezar com a Bíblia, né? A Bíblia está na mão dos católicos. Isso é fruto do Concílio Vaticano II. Que legal. E ainda um outro documento muito importante, né? Gaudium et Spes. Os nomes são importantes, não, mas quer dizer, alegria e esperança, quer dizer, as alegrias, as esperanças, as tristezas e angústias do povo são também da igreja. Tem a igreja que se mostra solidária oficialmente e assim, de forma bem concreta da realidade do povo sofrido. Por isso ela tem que estar próxima do povo. Daí a igreja ser pastoral, estar próxima, né? Estar em pequenas comunidades, estar junto às famílias, enfim. Então é toda uma reestruturação que vem desse Concílio Vaticano II e que reflete muito na nossa vivência de fé. Se a gente observar, se a gente começar a falar sobre isso, a gente já começa a entender por que 50 anos tem que ser comemorado, né? Porque o Papa começa a relembrar essa atitude que aconteceu no Concílio. Mas, Frei, nós estamos entrando num período comercial, a gente tem que dar uma paradinha, a gente volta a falar sobre esse assunto e se aprofundar um pouco mais no próximo bloco. Então peço a você, não saia daí, pois já voltamos.